Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre o Enfim Casados, edição Direito de Amar, sobre o Descomplica e também Capa Indígena. Esses são alguns dos projetos realizados pela Câmara de Conciliação, coordenado pela Defensora Pública Euseni Diogo. E ninguém mais, ninguém menos para conversar com a gente sobre esse assunto, a doutora Euseni Diogo, nossa defensora, que nós convidamos para estar aqui com a gente na Rádio Defensoria falando sobre esses assuntos para você que está aí nos ouvindo. Doutora, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. E junto também com a apresentação, eu, Thiago Cortes. Exatamente. E, doutora, vamos começar pelo Enfim Casados, né? Sucesso na Defensoria, é um trabalho lindo aí. Quais são aí os direitos, né, que o casamento pode proporcionar para quem estiver privado de liberdade? Bem, o Enfim Casados, ele é um projeto da Defensoria Pública, e dentro desse projeto da Defensoria Pública nós trabalhamos edições temáticas, né? E agora estamos realizando, dentro desse contexto de edições temáticas, o direito de amar, que é para pessoas privadas de liberdade. E se a gente for pensar em termos de direito, né, para além dos direitos gerais que um casamento traz, os direitos e as obrigações, logicamente, mas é especialmente o direito à convivência familiar, né? Isso vai possibilitar a essa pessoa privada de liberdade o direito de ter acesso e de ser visitado pela sua companheira, pela sua esposa, já com essa comprovação com o casamento. Doutora, como foi que surgiu a demanda dessa edição? Bem, a gente vem trabalhando, né? Desde o ano passado, a gente vem trabalhando Enfim Casados e trabalhando edições temáticas, essa ideia, né, de edições temáticas. E a demanda, ela partiu da própria SEJUC, né, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Nós fomos procurados pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Cidadania, que havia essa demanda, que eles haviam recebido essa demanda, né, dos familiares das pessoas privadas de liberdade. E assim, como que vai funcionar esse casamento? Olha, essa edição, ela tem algum diferencial, né? Iniciando pelas inscrições, né? As próprias inscrições a gente está fazendo em um formato diferenciado das demais, porque nós temos um cônjuge que está fora, né? Um noivo que está fora do sistema carcerário, e nós temos um outro pretendente que está dentro do sistema carcerário. Então, nós estamos com as inscrições abertas e recebendo essas inscrições e a documentação do noivo ou da noiva que está fora do sistema. Eles estão nos procurando, levando a documentação do noivo e da noiva, levando as testemunhas. Então, recolhida toda essa documentação, recolhida todas essas assinaturas, nós vamos enviar um ofício para a SEJUC pedindo que nos dê acesso a essas pessoas que estão dentro do sistema, para que a gente possa conversar, confirmar a pretensão do casamento e colher a assinatura no pedido de inscrição para fazer o processo de habilitação para o casamento. Entre os direitos da pessoa privada de liberdade, ao realizar o casamento, a senhora citou a questão da ressocialização. Como que a senhora vê a questão, exatamente, a ressocialização no casamento? Porque a SEJUC libera para realizar a visita apenas os familiares ou a pessoa que tem a certidão de casamento ou a união estável. Então, como que a senhora avalia essa situação? Socializar ou ressocializar significa poder conviver, poder voltar a ter convivência, né? E aí o casamento, ele vai exatamente permitir que a pessoa volte a ter convivência com a sua família, volte a receber a visita da sua esposa, da sua companheira, e ter algum contato com alguém que está no mundo externo, né, por assim dizer, alguém que está aqui fora, para que leve informações, para que leve notícias, para que tenha algum tipo de convivência. Então, é nesse sentido que o direito de amar vai auxiliar na ressocialização dessas pessoas que estão no sistema carcerário. Recentemente também teve o Meu Pai Tem Nome, a edição dentro do sistema prisional. E uma dúvida que surgiu os internos, eles realizavam o reconhecimento biológico, claro, porque se não tem essa convivência diária, não tem como realizar um reconhecimento socioafetivo,
Então, os internos faziam um reconhecimento biológico da criança, da pessoa, e entre os direitos é esse da visitação. No casamento, ele também permite essa questão do reconhecimento de paternidade ou não tem relação? Não tem relação. Essa questão de reconhecimento vinculado a casamento, essa é uma questão, graças a Deus, já ultrapassada, né? Porque antigamente os filhos havidos fora do casamento, eles não podiam ser reconhecidos. Hoje, o que haveria é uma presunção de que realmente é filho. Por ter uma presunção de que esse casal convivia. Mas o reconhecimento de paternidade, assim, ele não tem muita relação com o casamento, né? E aí é no mesmo sentido que o Meu Pai Tem Nome, que assim, todo o trabalho que a Defensoria faz, e aí acho que é muito importante a gente pontuar isso, né? Até para que a sociedade entenda, para que a população entenda, a Defensoria é aquela instituição que ela precisa estar do lado das minorias. Então, o lado que a Defensoria Pública vai estar sempre, ou necessariamente, é do lado das minorias. Por quê? Porque a gente precisa reequilibrar esse jogo. E a mão amiga que realmente vai aparecer nesse momento é a Defensoria Pública. Então, todos os trabalhos da Defensoria Pública, a gente precisa... Lógico que a gente trabalha com o público em geral, né? Que a gente faz edições para o público em geral, mas a gente precisa pensar em um foco para as minorias. Então, por exemplo, dentro do Enfim Casados, a gente foca na comunidade LGBT, a gente foca na pessoa encarcerada, a gente foca no migrante, além da população em geral. Então, porque são todas as formas de amar. Todas as formas de amar e todas as formas também de estender as mãos realmente para quem precisa, né? Eu acho que para a gente igualar, a Defensoria Pública precisa chegar junto, possibilitar esse acesso para reduzir essas distâncias ou diferenças de acesso que a gente tem, né? Exatamente. De acesso a direito, de acesso à justiça, de acesso a serviço. Então, a Defensoria Pública ela é essa instituição que realmente ela vem equalizar essa necessidade aí. E o casamento coletivo tem dado muito certo, né? Ele abraça aí essa demanda temática do Enfim Casados, acolhendo as pessoas de todas as formas. Isso é muito lindo de ver acontecer, todos os eventos, em todos eu me emociono, realmente é muito lindo de ver. E eu garanto para você que não vai ser diferente no Direito de Amar. Né? Essa edição Direito de Amar, a gente está trabalhando ela também com muito cuidado. Lógico que todo o trabalho que a Defensoria Pública faz, a gente procura trabalhar com muita dignidade, né? Não é porque é um casamento coletivo, não é porque é um casamento que uma instituição, junto com seus parceiros, logicamente, que é necessário a gente também mencionar que nesse trabalho a gente trabalha em parceria com o Cartório do Primeiro Ofício, né? Que o Dr. José Loureiro é nosso parceiraço, né? Aqui o Cartório de Segundo Ofício, que agora está com a doutora Natália, também são nossos super parceiros. A Vara Itinerante também são nossos parceiros. E agora o parceiro novo para esse trabalho que foi a Sejuc, né? Então, em todas essas edições, a gente tem sempre uma preocupação de entregar um trabalho com muita dignidade, né? A gente não fazer um trabalho de qualquer jeito, de qualquer forma, mas a gente entregar, porque o casamento ele é um momento tão ímpar, né? Assim, é um momento tão especial na vida da pessoa que não pode ser feito de qualquer jeito. Então, agora, na quinta-feira, nós já temos uma reunião marcada com a Secretaria de Justiça e Cidadania para a gente discutir a forma que nós vamos fazer, como é que a gente vai entregar esse casamento, como é que ele vai ser, mas sempre lembrando que a Defensoria Pública sempre vai primar para que esse casamento saia com muita dignidade, para que as pessoas possam realmente sentir-se num momento especial. Isso, até porque... Só um momento. Até porque esse casamento vai acontecer na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a PANC, e na cadeia pública masculina. E uma dúvida também que eu queria solucionar... Só um detalhe. Nós vamos ter também o casamento no CPP, né? Que é o... Centro de Progressão de Pena. Isso, a gente também vai ter o casamento lá. Com o diferencial que, como está ali muito próximo da cadeia pública, os reeducandos que estão lá casarão dentro da cadeia pública. E a gente já tem inscrições, né, de pessoas de lá. Então, nós estamos fazendo, são 4 unidades que tem aqui em Boa Vista, e nós estamos trabalhando em 3. E eu ainda estou pensando como é que a gente inclui a 4ª, porque que é a cadeia feminina, porque eu fico sempre muito constrangida da gente não atender todo mundo. A gente ainda está pensando como é que a gente vai conseguir chegar nessa 4ª unidade. Passo a passo, né, vai dando certo. Ainda mais com essa parceria agora da Sejuc, né, somando forças aí com a Defensoria Pública.
E, doutora, vamos falar agora do Descomplica. Vamos mudar de assunto aqui. Quem é o público-alvo? O Descomplica é um outro trabalho muito especial, né, da Câmara de Conciliação, na parceria com o nosso Centro de Atendimento Multidisciplinar. Então, o público-alvo são alunos das escolas públicas estaduais a partir do 9º ano. A ideia é trabalhar com esses alunos a partir do 9º ano e estimular a mediação de conflito dentro do ambiente escolar. Esse é o público-alvo do Descomplica e também o objetivo do Descomplica. Como foi que surgiu, doutora, o Descomplica? Olha, o Descomplica, a gente está trabalhando aí com ele, a memória já não está muito boa, mas se não falhar a memória, 2017 e 2018. Entre 2017 e 2018, pronto. Ainda bem que você pesquisou tudo, porque a minha memória já não é muito confiável. Então, desde 2018 que a gente trabalha o Descomplica, sempre tive o desejo de trabalhar nas escolas, de fazer um trabalho mais educativo, um trabalho mais profilático, porque eu sei que, por exemplo, a gente está trabalhando aqui quando o conflito já aconteceu. Né? A Câmara de Conciliação, a gente trabalha quando o conflito já aconteceu. A família que chega lá conosco, ela chega já dentro de um conflito. Mas o Descomplica, ele trabalha de forma educativa, tentando prevenir. Então, o trabalho do Descomplica é um trabalho de prevenção. De forma preventiva. A gente tenta trabalhar com a criança, com o adolescente, né? Que aí não estamos trabalhando com criança, mas trabalhar com a criança para que ela já compreenda essa postura mediadora, logicamente, que com o tempo que a gente tem lá, que são 3 encontros, uma oficina de 12 horas, com 3 encontros, a gente não tem a menor pretensão de formar mediadores, porque realmente não é possível, mas minimamente de formar posturas mediadoras, né? Pessoas com posturas mediadoras. O que é abordado durante esses 3 dias de programação? Olha, a gente começa pelo Descomplica, dando a noção do que é pessoa, dando a noção de identidade, né? O que nos torna pessoa. A gente começa trabalhando essas noções. E uma outra coisa muito importante trabalhada dentro do Descomplica é o reconhecimento das próprias emoções, porque a maioria dos conflitos, eles surgem porque a pessoa nem consegue reconhecer as emoções nos outros, né? E tentar acolher as emoções do colega, né? Do companheiro da escola, e nem reconhece as próprias emoções. Então, a gente também trabalha esse contexto, né? De reconhecer a emoção, de saber o que é emoção, saber diferenciar a emoção de um sentimento e de reconhecer as próprias emoções para que ele consiga também saber lidar com elas. E nesse trabalho, o que a senhora já percebeu aí de melhorias nas escolas que receberam esse projeto? Olha, nós temos relatos muito positivos, né, de escolas que nós já passamos e depois retornamos, como eu cito aqui, por exemplo, o Fagundes Varela, que a gente escutou muito da diretora, que foi uma palavra dela que até nos deixou muito felizes, é que a escola Fagundes Varela era outra, antes e depois do Descomplica. Que bom. Agora, a escola Fagundes Varela foi a escola onde a gente conseguiu fazer um trabalho diferente, porque a gente conseguiu trabalhar, além da turma de alunos, a gente conseguiu trabalhar com toda a comunidade escolar. O que a gente não tem conseguido muito nas demais escolas, porque, infelizmente, a nossa equipe ainda é pequena e a gente não consegue alcançar a demanda que é gigante. E dentro dessa questão do Descomplica, que vem com o foco e o objetivo de estabelecer uma cultura de paz e convivência saudável entre os alunos, principalmente a partir ali do 8º, 9º ano, onde estão entrando ali saindo da infância, entrando na adolescência e os hormônios à flor da pele. Qual é o objetivo de estimular métodos alternativos na resolução dos conflitos, dos problemas? Porque geralmente o que a gente tem nas escolas temos um conflito, então vamos resolver na briga, no grito, vamos sair na porrada, é isso que eles falam, né? É exato isso, né? E assim, atualmente a gente até chama, ao invés de métodos alternativos, muito mais de formas adequadas de resolução de conflitos, né? Então, a ideia é exatamente ensinar para esses jovens que um dia a gente pode estar triste e tá tudo bem, um dia a gente pode estar muito alegre e tá tudo bem, né? Um dia a gente pode estar amando alguém e tá tudo bem. Um dia a gente pode estar com muita raiva de alguém e também precisa estar muito bem. A gente não precisa resolver
por meio de violência. Então, a gente ensina também para eles os tipos de violência, o que é violência, para eles compreenderem também o que acontece na escola, como é que eles podem lidar. A gente fala especialmente das formas de gerenciamento desses conflitos, né? Então, a gente traz para eles, mas assim, tudo de forma muito lúdica, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar as formas de gerenciamento de conflitos, que é uma parte que sou eu quem trabalha, eu trago filmes, eu trago cenas de filmes do cotidiano deles, de personagens que eles vão entender para exemplificar. Então, eles conseguem realmente nos acompanhar, eles conseguem realmente ter interesse, eles conseguem compreender. É tanto que o Descomplica, a gente diz assim, que no primeiro dia a gente tem a impressão de que não vai engrenar. Né, eles já chegam com aquela ideia de que são 4 horas, com aquele grupo, e são 3 dias, e no último dia está todo mundo chorando, querendo que a gente ficasse um pouco mais, que se prolongasse um pouco mais. Então, normalmente, no último dia, eles já conseguiram compreender e, infelizmente, é a hora de ir embora. A senhora pode deixar também algumas dicas de como o nosso ouvinte pode ensinar o seu filho, a sua filha, adolescente, a gerenciar esses conflitos? Bem, o que a gente traz dentro do Descomplica como ideal é o gerenciamento dos conflitos por meio da cooperação. Né? Então, o que a gente tenta trabalhar com eles são as formas cooperativas de resolução de conflitos. E aí a gente traz para eles alguns exemplos, como os círculos de diálogos, né? Que é a ideia de reunir-se numa mesa redonda ou num círculo, se não tiver uma mesa redonda, utilizando o que a gente utiliza lá, que é o bastão da fala, para organizar a fala. Eles podem ter perguntas e podem dialogar num círculo com igualdade de condição para todos, dialogar os assuntos e tentar encontrar uma resolução. A gente fala também da mediação para eles, né, que é a metodologia que a gente utiliza na Câmara de Conciliação, conversa um pouco sobre o nosso trabalho na Câmara de Conciliação, como é que a gente utiliza a mediação, explica para eles como é que eles podem utilizar essa metodologia, agora, logicamente, sem nenhuma pretensão de formar mediadores, mas, assim, especialmente com a pretensão de incutir nesses jovens uma postura mediadora, de entendimento de que eu posso resolver um conflito, ou seja, a primeira coisa que eles precisam entender é que ter conflito é normal, né? E que o conflito não é para a gente acabar com ele, o conflito é para ser gerenciado e que a vida é um eterno conflito. Né? A gente tem conflito o tempo inteiro, a gente tem conflito para nascer, a gente tem conflito para acordar de manhã e levantar, conflito para ir tomar um banho quando a água está fria, né? Todos esses conflitos a gente tem, mas a gente precisa gerenciar. E o gerenciamento de forma cooperativa é especialmente o que a gente trabalha com eles, né? E seria a dica que a gente teria para dar para os nossos ouvintes. Sempre trabalhar de forma cooperativa, né? E a gente até encena lá com eles uma peça chamada O Conflito da Laranja. E a partir dessa encenação, eu viro avó. E acabou, daí para frente, o resto da oficina, eu virei vovó, né? E é interessante que quando termina, eles me encontram no Instagram e ficam mandando mensagem: oi, vó, como é que a senhora tá, vó? Tá tudo bem? A partir daí, a gente vira avó. Que legal. E criam essa aproximação, né, doutora? Que legal. Qual é a necessidade de levar a educação em direitos para as escolas? Olha, eu acho que quando a gente trabalha com o adolescente, quando a gente trabalha com o jovem, eu acho que a gente está prevenindo um conflito lá na frente, né? Porque eu lembro muito de um depoimento de uma moça, a gente até tinha isso gravado, que eu gosto de ficar revendo essas coisas, mas teve uma participante do Descomplica que ela disse, ao final, né, que eles fazem uma avaliação, a gente pede para que eles falem um pouco da experiência, e ela disse que chegou na casa dela e falou para o pai dela, que iria ser uma pessoa que ia ajudar os outros a resolver conflitos. E aí o pai dela falou assim: tu vai te meter na briga dos outros? Aí ela falou: não, pai, eu vou ajudar para que eles não precisem brigar. Olha que e eu bonito. Achei fantástico, sabe? Eu achei que eu até falei para as meninas: olha, acho que a gente cumpriu a missão aqui. Eu acho que a missão aqui realmente ela está cumprida. Passou a mensagem bem passada. Isso, né? eu acho que aí está cumprida. Eu acho que quando você trabalha com um jovem, você está prevenindo mais na frente, né? Porque esse jovem amanhã vai ser o servidor público, vai ser o defensor público, vai ser o governador, vai ser o prefeito, né? Vai ser o trabalhador rural, né? Vai ser o adulto.
E tem que aprender a administrar tudo isso, né? Isso, e a gente realmente conversa sobre isso com eles. A começar pela vida, né? Sim. Exatamente, o âmbito familiar. Doutora, qual é aí a principal demanda dos estudantes referente à violação de direitos? Eles sempre falam sobre... Eu acompanhei a última edição do Descomplica, que foi na escola Dom José Nepote, e eu percebi que eles falavam muito sobre bullying. Bullying. Bullying é um assunto muito recorrente. Só que assim, esse é o recorrente. Só que além desse, existem novos temas que eles trazem. Eu vi teve uma menina que ela estava muito tímida e ela falou sobre assédio. Tem cyberbullying, que agora é a nova forma de bullying, que é por meio das redes sociais. Muito forte nas escolas. Inclusive, eu lembro que eles trazem a ideia de que marcam brigas ou brigam lá fora para ganhar mídia, essa expressão, né, que eles utilizam. Então, assim, muito de bullying e muito de conflitos dentro da escola, de professor com aluno. Também tem bastante isso. Eles trazem muito isso também. E eu acho que mas também muita questão familiar. A gente escuta muitas histórias assim muito fortes de abandono, de ausência de diálogos. Teve alguma história que lhe marcou durante todos esses anos de Descomplica, desde 2018? Muitas histórias, e muitas. Deixar aqui registrado para os nossos ouvintes que dos dias 25 a 27 de setembro, a edição do Descomplica acontece na Escola Estadual Maria das Neves. Olha, nós temos muitas histórias boas no Descomplica, mas com certeza alguma lhe marcou. Muitas, mas, por exemplo, eu lembro agora de um rapaz que participou de uma dessas nossas edições, e ele veio como aluno problema. Ele veio como problema. Era problema e eu acho que muito desacreditado mesmo. Assim, eu acho que muitas pessoas dizendo que ele não seria capaz ou que não resolveria. E aí ele com muita dificuldade, inclusive, para responder alguma questão, e a gente faz um desafio para eles, que no último encontro, que eles apresentem pode ser um teatro, pode ser uma música, mas tem uma apresentação cultural. E dentro dessa apresentação cultural, eles trabalham o tema Por uma Escola de Paz. Então, todo o nosso encerramento, ele é com essa atividade cultural, com esse tema Por uma Escola de Paz. E aí esse rapaz, a gente sempre, normalmente escolhe, e ele ficou no meu grupo. Sempre a gente deixava ele no meu grupo, eu ficava mais próxima dele. E aí ele, no final, quando ele foi fazer a avaliação, a gente perguntou o que tinha marcado, como é que tinha sido para ele. E aí ele traz isso, porque eu lembro que eu sempre chegava para ele e falava, você vai conseguir, você consegue, você é capaz, vamos lá, qualquer coisa eu estou aqui, eu te ajudo, para produzir essa apresentação. E aí no final ele disse que foi pela primeira vez que alguém acreditou nele, pela primeira vez que alguém disse que ele seria capaz de fazer alguma coisa. E isso para ele tinha sido muito, muito especial. Esse foi um dos que foi me procurar nas redes sociais e pedir amizade. De vez em quando ele manda mensagem para saber como é que está. Então, às vezes, é muito pouquinho que eles querem, né? É uma confiança, é um incentivo, é uma palavra. E, por vezes, nem todo dia a gente pode estar, mas quando a gente está na escola, a gente tenta deixar essa palavra. Eis a importância desse trabalho, né, doutora? Um trabalho significativo e que, é como a senhora fala, mesmo esse pouquinho que às vezes ele não tem mais essa credibilidade e que esses trabalhos que vêm sendo realizados aí nas escolas, eles conseguem se sentir ouvidos, acolhidos, abraçados, muitas vezes, enquanto no seu âmbito familiar ali ele não tem esse acolhimento. Então, nessa ação aí, esse jovem, como muitos outros também, né, receberam essa atenção aí. Isso é muito importante na vida das pessoas. A gente percebe, assim, com muita clareza, as diferenças entre as diversas edições. Né? Por exemplo, a edição onde a gente percebe que tem uma família mais presente, que tem uma participação familiar maior, a gente percebe uma diferença na proposta de resolução, que normalmente a gente também faz uma atividade com eles, onde cada um dos colegas conta uma situação de um conflito que viveu. E depois a gente sorteia, que a pessoa não pode se identificar, sem nenhuma identificação, e depois a gente sorteia aquela situação entre todos eles, para que eles leiam a situação e digam
como é que ele sugeriria a resolução para o colega, né? E aí, assim, uma coisa que me chama muita atenção é que em escolas onde a gente percebe uma participação familiar maior, normalmente surge muito como solução, eu vou conversar, eu vou dizer para ele falar com a mãe dele, ou eu vou dizer para ele falar com o pai dele, né? Normalmente surge muito isso. Isso é uma coisa que eu tenho prestado muita atenção e percebido essa diferença, né? Assim que faz a presença da família, a participação da família no ambiente escolar, ou na vida escolar dos alunos. E já nos locais onde a gente não percebe essa presença, normalmente é diferente a resposta. O conselho, ele é diferente. É tipo, eu esperaria ele lá na esquina, eu marcaria para brigar com ele, eu devolvia o que ele me fez. Então, normalmente é assim, né? Então, a gente percebe que faz muita diferença a participação e a presença da família. Mas sim, a base familiar, ela é tudo, né? Você vê os pensamentos diferentes, as ações diferentes, enquanto aquela família é desestruturada, né? Toma outras proporções e aí só com muita ajuda aí para... Então, vamos falar de capa indígena, doutora? Pronto, outra grande paixão. Eu acho que eu sou uma mulher de muitas paixões. Essa é uma outra. E faz com amor, né, doutora? Faço, em todas as faço. ações, doutora Elceni está lá presente e ocupada nas demandas e dando atenção a todo mundo. Eu admiro muito a senhora. Muito obrigada. Doutora, fala pra gente como é que funciona a capa indígena. Olha, a capa indígena, ela é uma ideia inovadora da Defensoria Pública de Roraima. É uma ideia que é realmente pioneira no Brasil, né? E tem o reconhecimento desse pioneirismo, que não há um outro trabalho parecido no Brasil, que a ideia é de trabalhar com agentes da própria comunidade, né? E a gente falando aí de povos originários. Então, agente das comunidades indígenas, para proporcionar o acesso à Defensoria Pública, no caso da CAP que a gente já tem funcionando, que é a CAP indígena Waimiri-Atroari, trabalhar o acesso à documentação básica, mas também servir de canal de diálogo entre a comunidade Waimiri-Atroari e a Defensoria Pública de Roraima para resolver as demandas que eles têm. Destacando também que em 2 anos de atuação, a capa indígena ela já erradicou o subregistro na terra indígena Waimiri-Atroari. Aqui a senhora acrescenta essa vitória, porque eu vejo isso como uma vitória. Eu trabalho junto com a Justiça Itinerante há 22 anos. Mas eu acho que o trabalho itinerante ele é um trabalho que ele passa muito rápido e passa dentro do calendário externo e não do calendário interno, né? E eu acho que o diferencial da capa indígena e de estar dando certo e deles estarem realmente conseguindo erradicar o subregistro é o fato do trabalho ser feito dentro de um calendário interno e não de um calendário externo. Ou seja, a comunidade ela é atendida dentro do período em que cada uma das comunidades pode ser atendida e não no período em que eu posso ir lá atendê-los. Que pode acontecer, por exemplo, da gente poder ir lá, mas a comunidade não ter como se locomover, né? Por exemplo, de estar no período de plantio, no período de colheita, estar no período das suas festas e não poderem se locomover. E a ideia da capa indígena, como ela é uma instalação no território, né? Ela não é um serviço transitório, ela é um serviço permanente instalado dentro do próprio território, então ela trabalha com um calendário interno e não com um calendário externo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Isso Doutora, é muito bonito. Isso. Doutora, explica melhor aí pra gente como surgiu a ideia dos defensores quinhás. Me corrija se eu tiver pronunciado errado aí. Não, tá certinho. Olha, a gente começou com o trabalho lá da capa indígena, né? Porque a gente primeiro fez ações itinerantes lá dentro. E a gente percebeu, com o parceirão doutor Eric, a gente sempre conversava e aí a gente percebia que a chegada de um grupo de caminhar, né, de não indígenas lá dentro da comunidade gerava um transtorno. E eles são realmente muito reticentes a esses contatos, o Waimiri-Atroari. E aí a gente pensou em montar um serviço que tivesse no tempo deles e que a gente não precisasse ir lá. E aí a gente organizou, a gente treinou e eles ficaram trabalhando, mas não tinha
denominação, né? Você quer saber sobre o nome. E aí não tinha denominação. Um dia eu cheguei lá e aí os meninos me chamaram e disseram assim: doutora, a senhora já prestou atenção que as pessoas que trabalham, porque lá tem o programa Waimiria Troari, onde tem servidores, né, do programa, que não são indígenas. A senhora já prestou atenção que eles têm um crachá? Aí eu falei, já. Ele disse, pois a gente também quer um crachá, porque a gente está trabalhando, a gente quer um crachá também. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer esse crachá. Aí perguntei para eles, e como é que vocês já prestaram atenção que em todo crachá tem o nome da função, o que a pessoa faz? Lá no crachá está escrito o que faz. Aí eles disseram, já prestamos atenção. Aí eu falei, e como é que a gente vai escrever no de vocês? Eles perguntaram, o que a senhora é? Aí eu falei, eu sou defensora. Ele disse, nós não somos? Aí eu falei, claro que são. A diferença é que vocês são quinhás. Então, e aí ficou o nome. Então, nós somos defensores quinhá. E aí pegou a denominação de defensor quinhá. Muito legal. E, doutor, esse projeto, ele é modelo para as outras defensorias dos outros estados? Recentemente, nós fomos procurados, inclusive, pelo CNJ, né, com essa proposta de modular esse projeto para a gente expandir para o restante do país. Não é muito fácil, é um pouquinho difícil, porque cada comunidade é um mundo, né? Cada povo é um mundo, cada local tem as suas diferenças. Aqui, por exemplo, a gente está trabalhando aí com a ideia de implementar tanto em Garicó quanto nos Waiwai, que eu acabei de voltar lá da Assembleia Geral do Povo Waiwai, onde o trabalho foi apresentado e foi aprovado pela comunidade inteira. Como é que foi essa experiência com os Waiwai? Foi muito boa, inclusive porque eles são vizinhos dos Waimiria Troari, e lá eu encontrei 11 lideranças Waimiria Troari que estavam lá para participar da Assembleia. A princípio se zangaram comigo, na hora que me viram já não quiseram mais falar comigo, e eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? E aí depois, mais tarde, eles foram me procurar e dizer que estavam chateados porque eu não havia avisado que eu iria estar lá. E realmente eu não consegui avisar porque fui liberada já assim muito, muito próximo da ida e terminei não avisando. E aí, mas depois a gente conversou, eu compreendi o que eles queriam dizer, porque eles disseram para mim que se soubessem que eu estaria lá, eles tinham levado os próprios defensores quinhá para apresentar junto comigo. Os próprios defensores que trabalham lá na CAP para falar junto comigo. E como eu não avisei, só estavam lá as lideranças, e eles são muito organizados. Olha que Mas legal. aí no final eles apresentaram junto comigo o trabalho, deram o depoimento que é muito importante, porque os Waiwai têm muita confiança nos quinhá, né? Sabem como é que funcionam as coisas por lá, então eles deram um excelente depoimento do nosso trabalho, da satisfação que a comunidade tem com esse trabalho, e disseram que era bom para eles também. Né? Então a gente ganhou o aval dos quinhá lá dentro, e eu acho que isso fortalece muito a nossa entrada. Então, esse núcleo está localizado esse núcleo Waimiria Troari, né, esse núcleo de apoio, está localizado às margens da BR-174, em Rorainópolis, na divisa entre Roraima e Amazonas. Então, ele é gerido exclusivamente por agentes da própria comunidade, que são esses defensores quinhás, sob a supervisão da senhora. Então, assim, como a senhora falou agora, teve essa assembleia para expandir esse projeto. E eu quero saber, os Waimiria Troari, eles são, como posso dizer, eles são a porta de comunicação com outras comunidades que, inclusive, não têm comunicação com não indígenas, como, por exemplo, os indígenas da terra indígena Pirititi. Então, como que funciona essa relação com os outros indígenas, principalmente com aqueles que preferem viver de forma isolada? Os pirititis, eles estão isolados e parece que eles preferem viver isolados, Sim. né? Então, o tempo do desenvolvimento dos povos indígenas, eles que marcam esse tempo. E aí, então, os Waimiria Troari que fazem essa ponte com os direitos. Na verdade, eles fazem a proteção territorial deles. Os Waimiria Troari, eles fazem isso. Mas, por exemplo, documentação, acesso a outros tipos de direito, eles ainda não têm, porque realmente eles estão isolados e eles preferem viver isolados. Então, na verdade, os Waimiria Troari garantem a ele o direito de permanecer isolado com a proteção territorial, que é o que eles fazem para eles. E a Defensoria também respeita essa escolha deles. Sim. A gente tanto respeita quanto briga, né? Eu posso te citar um exemplo. Por exemplo, os Waimiria Troari, eles não querem votar. Eles não querem votar, eles não querem título de eleitor, eles não querem receber Bolsa Família, eles não querem receber nenhum tipo de auxílio previdenciário. Eles realmente não querem.
E aí, quando a gente faz lá, o Tribunal de Justiça faz identidade, a gente faz a certidão de nascimento e a gente faz uma ponte com a Receita Federal para retirada do CPF deles. E aí a Receita Federal entendeu que para tirar o CPF, eles teriam que ter título de eleitor. Né? E é uma coisa que eles é que têm que determinar o momento que eles acham que já conseguem participar do processo eleitoral, que eles podem ter título de eleitor, e eles em assembleia já determinaram que por hora eles não querem. Então a gente brigou juntamente com eles por esse direito, nós fizemos consulta inclusive ao TSE para garantir a eles que eles têm o direito de ter acesso ao CPF sem nenhuma vinculação com o título de eleitor. Isso é a garantia dos direitos, que Sim. Infelizmente em alguns lugares não acontecem. Trazendo um pouco sobre as questões indígenas de Roraima, a terra indígena Yanomami, que é a maior terra indígena aqui de Roraima, teve um problema na FUNAI que eles queriam que para registrar os indígenas Yanomamis eles tivessem um endereço fixo. Só que os indígenas Yanomami, eles são nômades. Então não tem como a gente forçar eles a terem um ponto de comunicação fixo, sendo que eles são nômades. Então é muito legal essa adaptação de cada comunidade e o trabalho. E como foi essa aceitação do público nacional? Porque esse projeto, ele tem, de fato, um potencial nacional muito grande. Inclusive, na Bahia, a terra indígena que tem o maior número de indígenas... A terra indígena, perdão. É o estado que tem o maior número de indígenas do Brasil. Inclusive, lá, nós temos uma defensora indígena que esteve aqui esse ano. Então, como que a senhora vê esse projeto frente ao cenário nacional? Olha, eu posso lhe falar de sonho. Né, eu posso lhe falar de sonho. Inclusive, a Alessia é muito minha amiga. Exatamente, a Alessia. E a gente tem trocado muitas figurinhas. Inclusive, hoje mesmo a gente já conversou que ela agora está com um núcleo. Foi criado um núcleo lá na Bahia. E ela está à frente desse núcleo. E o sonho é que a gente conseguisse modelar esse projeto para que ele existisse em outras comunidades fora de Roraima. Né? Eu acho que tem muita comunidade que precisaria de um projeto como esse, porque ele é um projeto que ele respeita a cultura. Eu costumo dizer que é a presença da defensoria na comunidade de forma biodegradável. Então, a gente passa, a gente trabalha, mas a gente tenta deixar o menos possível os nossos vestígios, né? Ou seja, não contaminar a cultura, não estar dentro do ambiente o tempo inteiro. Tanto que eu, por exemplo, lá na terra Waimiri Atroari, a última vez que eu fui, tinha bastante tempo e eles me reclamam muito porque gostariam que eu tivesse mais vezes lá. Mas a ideia, é o que eu digo para eles, a ideia é que a gente não precisa estar aí. Porque não vai fazer sentido se a gente instalar um trabalho com essa ideia de emancipação, de independência, de corresponsabilização e eu viver aí dentro. Então não faz nenhum sentido, que realmente a ideia é que a gente possa estar de fora para não interferir na cultura. Porque logicamente que a minha presença vai interferir, a presença da defensoria, né? A gente leva a nossa cultura, a gente carrega a nossa cultura. Não tem jeito, né? Isso tá na pele. Exatamente. E como a gente também tem que respeitar as culturas, né? E falando em organização, a senhora disse que eles são organizados. Lembrei-me dos trabalhos da Defensoria, também super organizados em todas as suas ações. Mas, doutora, qual é aí a principal demanda dos indígenas de Roraima? Olha, nós temos discutido isso na Comissão de Direitos Indígenas da ANADEP, né, que eu faço parte, juntamente com a doutora Jeane Chalde. Eu acho que a demanda dos povos indígenas ainda, especialmente em Roraima, é ainda muito por documentação básica, né? O subregistro, ele é uma realidade nas áreas de maior vulnerabilidade, e especialmente entre os indígenas é que esse número é muito maior. Né? A gente pensa, e às vezes quando a gente conversa lá fora, mas a gente encontra aqui em Roraima pessoas de 50, 60, 70 anos que não teve acesso à documentação básica, que não teve oportunidade de documentação básica. Então, eu acho que a documentação básica ainda é a grande demanda dos povos indígenas, especialmente em Roraima. Logicamente que a demarcação das suas terras é a maior luta. Né, que eles precisam dessa demarcação, precisam do seu espaço, da sua terra, para poder renascer, para manter sua cultura. Exatamente. E, doutora, como é que a Câmara de Conciliação ela faz para levar os direitos, né, para as pessoas que moram em localidades mais distantes dos centros urbanos de Roraima?
Olha, a Defensoria Pública, ela tem um outro trabalho, né, chamado Defensoria Itinerante, que percorre o estado de Roraima, os locais mais distantes, né, em parceria com o Tribunal de Justiça ou sozinho, para fazer esse serviço. Recentemente, o doutor Oleno incluiu dentro dessa proposta, né, incluiu a Câmara de Conciliação nessa proposta de movimento, né, de atendimentos em movimento, né, de itinerância. E aí, inclusive agora, nessa última viagem, que eles foram à Normandia, as meninas que foram pela Câmara de Conciliação, que foi a Gabriela e a Bianca, elas fizeram 61 acordos. Então, elas estão acompanhando, estão dando acesso, inclusive à metodologia da mediação para as pessoas que estão mais distantes. Muito bem. Doutora, algo mais a nos acrescentar para finalizarmos a nossa conversa? Alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para a gente? Bem, só falar um pouco que a Câmara, né, já está em novo espaço, né? A Defensoria Pública agora colocou a Câmara num local próprio, né? Então a Câmara de Conciliação está com um espaço muito maior, com possibilidade de ampliar o seu atendimento, de trazer novidades nesse atendimento, de incrementar esse atendimento, né, com outros serviços, que esses serviços eu vou deixar para que o doutor Oleno depois anuncie, que a gente ainda está num trabalho de organização, mas a gente está organizando, vem novidades aí na Câmara de Conciliação e com certeza novidades boas, novidades para alcançar mais pessoas, para resolver de forma mais rápida, especialmente para que as pessoas precisem de menos deslocamento. E dentro do novo prédio da Câmara de Conciliação, como que a Defensoria se adaptou para poder acolher as pessoas? Porque pelo que eu percebi indo lá algumas vezes, eu vi que são pessoas que estão em vulnerabilidade, que acabam indo buscar a Defensoria, a Câmara de Conciliação. Como é que está sendo feito o acolhimento dessas pessoas? Bem, lá nesse novo espaço, esse espaço a gente está compartilhando esse espaço. Câmara de Conciliação, Defensoria Itinerante, Centro de Atendimento Multidisciplinar. Então, a ideia da Câmara sempre é a ideia de escuta, né? Então, a nossa ideia a ideia trabalhada com o nosso mestre, professor Vezula, que ele diz que a escuta é o abraço mais carinhoso que a gente pode dar. Então, a Câmara, ela trabalha no acolhimento com a ideia de poder dar esse abraço mais carinhoso. Então, o nosso trabalho ele é focado especialmente na escuta. Então, o nosso melhor acolhimento é uma escuta tranquila e não nervosa. Com certeza, com toda certeza. Doutora Euseni, muito obrigada. Tá? Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Quero aqui lhe agradecer. E nós conversamos hoje sobre o Enfim Casados, sobre todas as edições, o Direito de Amar, o Descomplica e também a CAP Indígena. Esses são alguns dos projetos realizados pela Câmara de Conciliação, coordenado aí pela Defensora Pública, Euseni Diogo. Doutora Euseni, muito obrigada. Eu que agradeço sempre pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre os trabalhos da Defensoria Pública e seguimos à disposição. Muito obrigada, doutora. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui, eu, Adriana Carla. E eu, Thiago Cortes. E você pode estar acessando os nossos conteúdos pela Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Você também nos encontra no YouTube, Deezer, Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau.